Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar sequência às séries de mensagens que nós temos procurado por via desse canal compartilhar, que vem apresentar as profecias, né, que foram deixadas pelo nosso Senhor Jesus, por meio dos seus discípulos, apóstolos, do compromisso, né, do Senhor Jesus, do motivo, do propósito de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo e qual a razão, né, que ele veio. Ele aqui pegou ali alguns homens, os orientou, os ensinou, disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Muitos se tornaram mártires, né? O Senhor Jesus mesmo lá nas bem-aventuranças, ele diz lá que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos matarem por causa do meu nome. O Senhor Jesus, ele veio causar uma revolução, né? Uma revolução neste mundo. Revolução tal de que, para que as pessoas sejam salvas, né? Para que a pessoa venha alcançar a sua salvação, né? A eternidade, a vida eterna, ela tem que pagar um preço. Todos nós que servimos ao Senhor Jesus, que nos colocamos à disposição de servir o Senhor Jesus, pagamos um preço. É uma luta, meus irmãos. É uma luta diária, porque o nosso adversário anda em derredor de nós, rugindo como leão. E quem é o nosso adversário? Nosso adversário é o diabo, Satanás. Aquele que já está condenado. Aquele que por Deus já foi condenado, e ele conhece muito bem a Bíblia, ele sabe muito bem qual é a sua condenação, ele está condenado a viver século dos séculos no lago de fogo. Um dia ele vai ser lançado para lá. O Satanás sabe, a morte sabe, o inferno sabe, o anticristo, quem será a besta, o falso profeta. Todos esses aí que vão se manifestar nesse mundo, dentro da grande tribulação, né, se referindo ao falso profeta e o anticristo, esses que vão se manifestar dentro da grande tribulação, aonde a igreja de Cristo não estará mais aqui, porque já terá sido arrebatado, vai chegar um momento em que eles serão lançados para dentro do lago de fogo. Mas até que eles sejam lançados, eles farão um estrago aqui neste mundo. Por isso que tem o nome da grande tribulação. Bem, meus irmãos, eu vou ler com vocês hoje o que está escrito em 1 Pedro, a partir do versículo 3, mas você veja que o mundo coloca as suas esperanças, né? As pessoas colocam as suas esperanças neste mundo, em coisas que perecem. Um cafezinho aqui. Em coisas que passam. Você veja, de 2 em 2 anos, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas colocam as suas esperanças em quê? Nas urnas. Nós vamos eleger esse candidato, nós vamos eleger esse outro candidato, e eles vão fazer isso. Na época de eleições, todo mundo tem solução para tudo. Você veja que as pessoas aparecem nas redes sociais aí, elas têm solução para tudo. E virou assim uma piada, né? Época de eleição, parece que nós estamos assistindo um programa de comédia, um programa de piada, porque é cada um que surge falando, a gente vê que as pessoas estão mais em busca de um cabide de emprego, de resolver o problema dela ali financeiro, né? Um problema dela ali por 4 anos, do que resolver realmente o problema da sociedade.
Por isso que nós vemos aí a situação do povo. Não tem segurança, não tem educação, não tem nada. O povo está largado, o povo está jogado, meus irmãos. E as pessoas de 2 em 2 anos colocam a esperança nisso. Pessoas se degradiam. Nós estamos vivendo uma fase, né, que politicamente falando, as pessoas estão se degradando. As pessoas estão se degradando em cima de redes sociais. As pessoas estão brigando em cima de redes sociais. Tem familiares que se não falam mais, tem amigos que se desfizeram as suas amizades por causa de questão política. Coisas que lá atrás não tinha nada disso. Desde quando eu me vejo, né, cheguei à minha idade da razão, que eu vejo promessa de melhora para esse país. Não existe. Vai entrar à direita, não vai mudar. Vai entrar à esquerda, vai piorar. Vai entrar centrão, vai ficar pior ainda. Porque existe promessas na Bíblia de que esse mundo ele vai piorar a situação. Eu volto aqui, pessoal, bater no que diz lá 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Então, não existe aqui promessas de que o mundo vai melhorar. Esse mundo vai piorar, como tem piorado. Ora, acontecem essas guerras aí, daqui a pouquinho vem um acordozinho de paz, daqui a pouquinho acontece mais uma guerra e morre uma porção de pessoas que não tem nada a ver com a guerra deles, entendeu? E daqui a pouquinho vem um acordo de paz, daqui a pouquinho estoura, porque a Bíblia está escrito: quando ouvides rumores de guerra, nação se levantar contra nação, porque a guerra mesmo, o pau vai quebrar, o pandemônio vai se instaurar dentro da grande tribulação, como diz Apocalipse. Quando a igreja for arrebatada daqui. Então, a minha esperança está na promessa, né, de que foi pregado desde quando o Senhor Jesus subiu aos céus, aonde os discípulos começaram a pregar: olha, Jesus vai voltar. Já se passaram gerações, séculos, e nós continuamos falando: Jesus vai voltar. É isso que eu creio. Essa é a promessa que eu creio. Que Jesus vai voltar. Ah, mas quantos séculos essa conversa? Sim, mas ele vai voltar. Porque o problema não é Jesus voltar, né? E como diz o livro de Tessalonicenses, os mortos em Cristo, né, ressuscitarão, e os vivos que estão ali, que são servos de Deus fiéis, vão subir. Eu tenho que resolver o problema da minha salvação, da minha eternidade, quando eu estou vivo, porque eu não sei se eu vou ser um dos mortos que vão ressuscitar para encontro com os vivos, salvos, ou se eu vou estar vivo. Mas nas duas situações eu tenho que ter a minha salvação garantida. Por isso que eu tenho que viver o meu dia a dia em consagração e em constante oração e voltado para a obediência, cumprimento da palavra de Deus, que não é um peso para mim. Não é um peso. Aqui na Bíblia diz assim, meus irmãos: ações de graça. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que eu entendo sobre regenerar? O que é regeneração? Nós fomos feitos de novo. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Eu permiti com que a graça de Jesus Cristo me alcançasse por meio de Jesus Cristo.
quando eu entrego ou eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, eu permiti que a graça dele me alcançasse. Aí ele diz assim, ó, para uma herança incorruptível, que é o que? A eternidade, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha só que bacana, olha só que legal. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então existe uma salvação em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, né, vencendo a morte, para que um dia ele possa trazer também todos aqueles que morreram salvos para estarem para sempre com ele na eternidade. Porque esse mundo vai ter um fim. Ele vai ter um fim. Mas antes de chegar ao fim deste mundo, né, lá que diz lá em Apocalipse, quando for determinado que haja um novo céu, uma nova terra, muitas coisas vão acontecer. E eu acredito piamente que nós estamos vivendo o princípio das dores. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo o momento do princípio das dores, aonde o que Lucas falou no capítulo 21, o que Mateus falou no capítulo 24, as palavras que Jesus disse, o que aconteceria, os sinais da consumação dos séculos, já estão acontecendo. O homem da iniquidade já está nesse mundo, só que ele só vai se manifestar, que é o anticristo, quando a igreja de Cristo for tirada daqui. Então Deus tem procurado alertar a sua igreja, alertar o seu povo, para que seu povo procure ficar mais próximo dele, procure buscar mais a ele, que o povo dele venha procurar consagrar mais a vida, venha procurar se envolver mais com as coisas de Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, viver mais em comunhão. As igrejas, os pregadores, procure levar as pessoas a essa regeneração por meio do Espírito Santo, porque, pregador, não é o fato de você ficar minutos e horas em cima de um púlpito falando, que vai convencer a pessoa. É você levar as pessoas em intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, por meio de buscar a Deus, por meio de orar mais nos momentos de culto. Vai fazer o trabalho que você acha que tem que fazer, mas as pessoas buscar a Deus, as pessoas têm mais tempo dentro do templo, ali de cantar, de louvar, de o Senhor clamar para que elas recebam o Espírito que as convence do pecado, o Espírito que vai levar elas verdadeiramente a abandonar a vida de adultério, a vida de vícios, a vida de pecado. É preciso que se faça esse trabalho. Porque enquanto não for feito, vai ser esse bando de convencido dentro das igrejas, apegado às coisas desse mundo, que só vai na igreja porque quer bênção daqui, porque quer aquilo outro, porque quer isso, quer aquilo. E os bens dos homens deste mundo não servem para nada. As coisas acontecem natural. Jesus, ele sabe do que necessitamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O nosso Pai Celestial sabe do que necessitamos, tanto que Ele manda a gente olhar os lírios, né? Os lírios, os pássaros. É o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não preciso ficar aí pendurado em campanha pedindo isso e a outro, porque eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu sou justificado pela fé. Então, meus irmãos, a esperança do servo de Deus, daquele que serve a Jesus, é ele que está no aguardo da sua salvação, no aguardo da vida eterna, no aguardo da vida eterna.
para viver a eternidade com o seu Senhor. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus, tá certo? Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.